Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Amém? A parábola dos 10 talentos. Vamos ler. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E aí seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos fazer as contas com eles. E então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, tendo 10 então, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 que eu ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, e eis aqui outros 2 que eu ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. E chegando por fim, o que recebera 1, disse: Senhor, eu te conheci, eu sei que o Senhor é um homem duro, que ceifas onde não semeou, recolhes onde não plantou. E com medo, atemorizado, fui esconder na terra o seu talento. Então, estou te devolvendo aqui o que é do Senhor. E aí ele respondeu para ele assim: servo mau, preguiçoso, sabias muito bem que eu colho onde não semeei, recolho onde não plantei. Então devias entregar o meu dinheiro ao banco e ter feito ele render juros. Tirai-lhe, pois, o talento que eu te dei, e dê àquele que tem 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola conhecida. Muitas vezes levamos essa parábola por várias perspectivas, mas o Senhor colocou 3 nas quais nós vamos falar aqui hoje. Amém? Primeiramente, só para contextualizar. Havia um homem, esse homem tinha 3 servos, ele iria viajar, então ele pegou os seus bens e colocou nas mãos daqueles 3 servos para que eles pudessem cuidar. Ao primeiro ele entregou 5 coisas, ao segundo 2 coisas e ao último 1 coisa. O que tinha 5 correu atrás, multiplicou e ficou com 10. O que tinha 2 correu atrás, multiplicou e ficou com 4. E o que tinha 1 ficou com medo, falou: não, vou esconder aqui debaixo, quando ele voltar vai estar aqui. Não multiplicou, não fez nada e pronto, viveu a vida dele. E aí aquele homem viajou por muito tempo, e aí quando ele resolveu voltar, ele chamou aqueles servos para ver o que eles tinham conquistado com aqueles talentos ou dons ou moedas que ele havia entregado. E aí ele chegou neles e falou: e aí, vamos ver então, vamos fazer aqui a prestação de contas e vamos ver o que vocês conseguiram alcançar com as ferramentas que eu entreguei nas tuas mãos. E aí que está o ponto-chave. O Senhor tem nos entregado ferramentas para cuidarmos até que Ele venha. Mas o que nós temos feito com essas ferramentas que o Senhor tem nos entregado? Será que quando o Senhor vier fazer a prestação de contas conosco,
Ele vai encontrar que nós conseguimos multiplicar aquilo que Ele nos deu, alcançar mais vidas? Ou será que a gente simplesmente pegou a pérola que foi semeada ali e guardou para a gente? Falou, não, vou esconder e pronto, acabou. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. E ali o Senhor vem e vai querer saber o que nós fizemos. Ontem eu estava pedindo ao Senhor o que eu poderia falar aqui nessa manhã. Essa semana meu pai já tinha me avisado. E eu comecei, Senhor, eu não quero falar nada de mim. Eu não quero, Senhor, chegar lá e simplesmente falar algo que eu tenho pensado, algo que eu tenho sentido. Não, mas eu quero falar algo que o Senhor tem sentido em relação a nós. E aí eu perguntei para ele assim, Senhor, o Senhor me entregou ferramentas. O que eu tenho feito com elas? E aí 3 coisas me chamaram a atenção, que foi dons, vigor e alimento e tempo. Hoje, o Senhor tem nos entregado, nos tempos de hoje, para a igreja hoje, essas 3 coisas. A primeira coisa, dons. O que você tem feito? Qual o seu chamado? Será que você sabe para aquilo que Deus chamou? Será que você tem exercido os seus dons? Muitas vezes, quando a gente vai estar nas igrejas, a gente vai pregar nas igrejas, a gente vai ter comunhão, Deus sempre tem me mostrado, muitas vezes, soldados chamados para a guerra, empoeirados. Ou seja, o Senhor tem nos convocado para lutar pelo reino do Senhor, e muitas vezes a gente tem ficado com a nossa farda cheia de poeira. Porque muitas vezes a gente fala assim, depois eu faço. Depois eu leio, depois eu oro, depois eu prego, depois eu busco. E com isso, a nossa farda de guerra tem ficado empoeirada. E isso é quando a gente encosta os nossos dons e talentos. E claramente, dentro da igreja do Senhor, não só aqui, mas a igreja do Senhor, no mundo todo, muitos soldados têm encostado os seus dons. Essa questão da gente pensar que Jesus não vai voltar agora, a gente acha que a gente está ganhando tempo. Então a gente pensa assim, Jesus não vai voltar hoje, então amanhã eu falo para aquele meu vizinho, para aquele meu amigo, para aquele meu familiar. E a gente perde em confrontar as pessoas, porque a gente sempre pensa que é depois. Não adianta a gente virar e falar, não, Jesus está voltando, porque a gente nunca pensa que é hoje. Você acha que é hoje? Com sinceridade? E aí, o que a gente faz? Começa a empurrar, literalmente com a barriga, aquilo que a gente tem que fazer. E os nossos dons vão ficando cada vez mais empoeirados. Hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou chegar para o meu familiar e falar que ele está errado e ele precisa consertar. Jesus não vai voltar hoje, eu vou deixar para fazer isso, naquela data, aquela oportunidade. E aí a gente vai deixando passar. Outra coisa é em relação ao vigor e ao alimento. Através da casa do Senhor, através da palavra do Senhor, nós temos recebido alimento sólido, vigor para enfrentar os nossos dias. Mas muitas vezes, ao invés de a gente aproveitar este vigor, a gente fica se queixando de cansaço, de preguiça, e aí a gente acaba não fazendo aquilo que a gente tem que fazer. E o principal, que foi o que Deus realmente mais me tocou nessa manhã, está em Mateus 26, vamos abrir? Versículo 40. Mateus 26, 40. Amém? Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, nem uma hora você pode vigiar comigo? Em outras versões fala, mas nem uma hora você pode orar comigo? Então, a terceira vertente que eu coloquei aqui foi o tempo. O Senhor tem nos dado tempo. E o tempo é como um talento que é precioso, entregado nas nossas mãos para cuidarmos, administrarmos, gerenciarmos.
E aí, quando eu perguntei para Deus, Deus, o que eu tenho feito com os talentos que o Senhor tem me entregado? A primeira coisa que eu ouvi foi, o que você tem feito com o seu tempo? E essa reflexão que eu queria que você tivesse essa manhã. No contexto aqui dos discípulos, Jesus estava quase a ser entregue para os soldados. Já sabia que tinha um traidor. E ele chamou ali os discípulos mais próximos para ir naquele monte ter um momento de oração. Jesus já estava aflito, sabia o que iria acontecer. Mas os discípulos estavam ali, junto, mas preocupados, cansados. Não pensavam que Jesus seria levado aquela noite. Assim como nós não pensamos que Jesus voltará essa noite. Então, o que aqueles discípulos fizeram? O natural, estou cansado, vou dormir. E Jesus chegou para eles e ele queria dizer para eles, ei, vocês não veem que eu vou ser levado hoje? Mas da forma dele, ele disse, vamos orar comigo, vamos vigiar comigo, estou aflito. Mas aí aqueles discípulos cansados falaram, Jesus não vai ser tirado de nós hoje. Vamos dormir um pouquinho aqui? E aí por 1 hora eles dormiram, mas aquela 1 hora seria preciosa, crucial para o momento de preparação e entrega de Jesus. E aí Jesus, ao descer ali, procurou os discípulos, olhou e viu eles deitados e falou, poxa, mas 1 hora vocês não puderam orar comigo? E aí quando a gente pensa na parábola dos 10 talentos, o Senhor veio, entregou nas nossas mãos preciosidade para cuidarmos e multiplicarmos. O Senhor veio e entregou nas tuas mãos 24 horas para você viver o seu dia. Preciosidade. O que eu fiz ontem já era, não tem como voltar mais. Então, as 24 horas de ontem foram, sim, preciosas. E será que eu consegui produzir e multiplicar isso? Ou será que eu simplesmente escolhi descansar, esquecer e deixar de fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer? Então, quando nós pensamos que o tempo é um talento entregue nas nossas mãos, é algo precioso entregue nas nossas mãos, nós começamos a realmente refletir naquilo que precisamos mudar. O tempo com o Senhor é precioso. Só que muitas vezes a gente fica preocupado em cumprir simplesmente os protocolos da vida. Eu tenho que fazer tantas horas disso, eu tenho que trabalhar tantas horas disso, tenho que fazer isso. E aí acaba que no restinho do dia, faltando 10 minutos para dormir, você fala, Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. E aí o Senhor vai e volta e pergunta, servo, o que você fez com os 24 horas, 24 talentos que eu te dei? Não pôde estar 1 hora comigo? E aí, quando a gente começa a pensar nisso, nós entendemos o quanto estamos perdendo tempo. E isso tem entristecido o coração do nosso Deus. Essa manhã é uma manhã de renovo de aliança, é uma manhã de consertarmos, de estarmos mais próximos de Jesus, de falar, Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo. Geralmente na ceia a gente pede perdão por várias coisas, a gente se compromete a honrar o nome do Senhor, a consertar várias coisas. Mas, claramente, o Senhor ele tem falado que muitas vezes nós estamos pedindo perdão por várias coisas, mas nós não estamos pedindo perdão por desperdiçar as 24 horas que Ele nos deu. Às vezes você vai pegar o seu celular só para olhar um calendário e aí de repente você passou 3 horas no Instagram e nem viu. Mas aí se você for orar 5 minutos, começa a abrir a boca de sono, fala, cansei, depois eu oro. E sabe o que tem acontecido? O Senhor está sentindo falta de você. Você já parou para pensar nisso? O Senhor está sentindo falta da gente. Falta. O Senhor está sentindo falta. E o Senhor, Ele é ciumento. Já ouviram isso na Bíblia? O Senhor tem ciúmes de nós.
E muitas vezes nós estamos escolhendo passar o nosso tempo com tantas outras pessoas, com tantas outras coisas, ou simplesmente sentado olhando para o teto, do que passar tempo com o nosso Deus.